Vamos falar nessa aula dos princípios da termodinâmica, que nada mais é do que a relação entre as três formas de energia: calor, variação da energia interna e trabalho realizado por um gás. É mais uma aula da termologia da física. O princípio da termodinâmica nada mais é do que o princípio da conservação de energia. Vamos pensar um sistema arbitrário aqui. Eu tenho um desenho que representa qualquer sistema térmico. Se eu dou calor para esse sistema, vamos supor aqui um valor de 100 joules, vou usar um valor numérico para que vocês entendam mais fácil, mas pode ser qualquer valor. Esse sistema, recebendo esse calor, ele pode realizar um trabalho, e esse trabalho pode ser de no máximo até 100 joules. Mas isso daqui não vai ser perfeito. E vamos supor que ele resolve realizar um trabalho fazendo o deslocamento dessa massa de gás ou de um êmbolo de 80 joules. Para onde foram os outros 20 joules? Esses outros 20 joules ficarão concentrados aqui na energia interna, ou seja, nas partículas que compõem esse gás. Portanto, a conservação de energia me diz que o calor recebido por esse gás tem que ser igual ao trabalho mais a variação de energia causado nas moléculas ou nas partículas internas desse gás. Essa formulinha é conhecida como quital. E aqui vem o Q do calor, tal da letrinha do trabalho, e o tal, aqui falado um pouquinho mais forte, é do U da variação da energia interna. Preste muita atenção aqui nos valores e nos sinais utilizados em cada questão. Calor recebido, recebe, eu vou ter um calor positivo. Calor cedido, eu vou ter o valor negativo. Trabalho, realiza trabalho ou ΔV positivo. Expansão, trabalho positivo. ΔV negativo ou compressão, eu vou ter um trabalho negativo. A mesma coisa que a variação da energia interna. Se eu tenho um ΔT maior do que zero, ou seja, ele aumenta de temperatura, o ΔU vai ser positivo. Se eu tenho um ΔT negativo, ou seja, diminui de temperatura, eu vou ter um ΔU negativo. Então, esse é o princípio da conservação de energia ou o princípio da termodinâmica. O quital, trabalho, variação da energia somados, tem que ser igual ao calor recebido por esse gás. Vamos analisar agora as transformações sob o ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, então, que nós temos aqui a conservação da energia. Calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna dos gases. Vamos olhar para o primeiro caso aqui, onde a transformação é adiabática. Isso significa dizer que o calor é igual a zero. Logo, pela equação, nós temos que o trabalho vai ser igual à variação da energia interna negativa. O que nos mostra isso? Que se eu tenho uma expansão, lembrando que a expansão é quando eu tenho um aumento de volume, na expansão o valor do ΔV é positivo, o trabalho é positivo. Isso significa dizer que numa expansão adiabática, o valor da temperatura vai diminuir, já que se o trabalho é positivo, nós temos aqui uma inversão negativo do ΔU, da variação da energia interna. Então, na expansão adiabática, a temperatura diminui. Já na compressão, nós temos um ΔV menor que zero, um trabalho menor que zero. Isso significa dizer que a temperatura aumenta. Numa transformação isométrica, vamos fazer aqui de cores diferentes para que fique claro de você entender. Numa transformação isométrica, nós temos que o volume é constante. Isso significa dizer que o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, nós temos que todo o calor recebido pelo gás vai ser usado para a variação da energia interna desse gás. Isso significa dizer que se o gás recebe calor, o calor é positivo. Logo, esse gás vai aumentar sua temperatura. Se o gás cede calor, o calor é negativo. Logo, sua temperatura
diminui. Vamos agora para uma isotérmica. Isotérmica significa temperatura constante, ou seja, variação da energia interna igual a zero. Neste caso, nós temos que todo o calor recebido vai para o trabalho. Portanto, quando o gás recebe calor, o calor é positivo, o trabalho é positivo. Isso significa dizer que o gás expande. Quando o gás cede calor, nós temos um calor negativo. Logo, o trabalho vai ser negativo. Isso significa dizer que o gás comprime. Por fim, na transformação isobárica, nós temos a pressão constante. E nesse caso, nós não temos nenhum valor igual a zero. O calor vai ser dado pela equação trabalho mais variação da energia. Preste atenção que se o calor é positivo, muito provavelmente nós teremos uma expansão, logo um trabalho positivo, e um aumento da temperatura, variação da energia interna também positivo. Já do contrário, se o calor é cedido, nós teremos uma compressão e uma diminuição da temperatura desse gás. Nós podemos observar um ciclo de transformações. O que significa isso? Quando nós temos aqui algumas transformações acontecendo para um gás, onde ela parte de um estado 1, vai para um estado 2, para um estado 3 e um estado 4, voltando para um estado 1. Nos exercícios que você observar e tiverem os gráficos, preste bastante atenção no sinal da flecha, que vai estar mostrando qual é o sentido dessa transformação. Nós vamos chamar essa transformação de transformação cíclica, porque ela sai do estado 1, passa para o 2, 3, 4 e volta para o estado 1. Quando ela sai de uma posição e volta para a mesma, se eu for analisar o princípio da termodinâmica, lembrando que o ΔU depende da variação da temperatura, como saiu de um estado e voltou para o mesmo estado, essa variação será zero. E o trabalho, então, vai depender exclusivamente do calor recebido ou cedido. Vale lembrar que, nesse caso, nós podemos calcular o trabalho dessa figura como sendo a área desse quadrado, já que aqui nós temos um trabalho positivo, pressão constante, vezes a variação de volume que ele sofreu, e aqui nós temos um trabalho negativo, a pressão constante aqui, vezes a variação de volume, que nesse caso veio de um estado 4 para o estado 1, uma compressão trabalho negativo. Então, pegando essa parte positiva embaixo desse gráfico, tirando essa parte negativa, eu fico somente com essa área desse quadrado como sendo a área, o trabalho do meu sistema, o trabalho da minha transformação cíclica, que no caso aqui é igual ao calor. Um outro conceito também estudado quando se analisa as transformações é o rendimento de um ciclo, que no caso é dado pelo N. O rendimento nada mais é do que o trabalho útil pelo total de calor recebido por esse gás. Então, se eu quero saber o quanto esse meu sistema está rendendo, eu vejo o quanto ele realizou de trabalho, e lembrando que esse trabalho sempre terá um valor menor do que o calor por ele recebido, e eu divido por esse calor recebido, que é o total que eu tenho aqui. Esse rendimento normalmente vai ser dado em porcentagem.